Boa noite, queridos irmãos. Queria saudar-vos então com a paz, com a graça do Senhor e desafiar-vos então no final deste dia a podermos em conjunto meditarmos na sua palavra, ouvirmos a sua voz, sentirmos realmente da parte do Espírito Santo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então nós estamos ao longo deste mês a estudar este tema que diz ser o exemplo dos fiéis, baseado realmente em 1 de Timóteo no capítulo 4 e no verso 12. E então esta mesma passagem diz assim o versículo completo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. E depois começa a dizer algumas características deste exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nós ao longo realmente deste mês já falamos, e vou apenas fazer uma recapitulação, onde no primeiro estudo falamos em que Deus usa pessoas novas. Falamos quando o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo o facto de ele ser jovem, o facto de não ter ainda alguma experiência. Isto também nos levanta a nós, aqueles que também são novos na fé, que realmente ainda não têm alguma experiência, que Deus nos pode usar a todos nós neste sentido, e Deus usa pessoas novas. Demos alguns destes exemplos. Vimos também que o ser, o que é que significa ser, e ser implica escolhas. Nós, determinadas novas escolhas em nós, em que vai determinar o nosso ser. Nós escolhemos ser assim. Realmente o livro ao Provérbios diz: aquele que pensa aquilo que é aquilo que ele é, ou seja, as escolhas que nós vamos tomar, que vamos decidir aquilo que nós somos. Portanto, é importante nós revermos essas escolhas. Falamos também que ao olharmos para essas escolhas temos a olhar para aquilo que é o mais importante. Então o mais importante, o mandamento acima de todas as coisas, de amarmos a Deus em primeiro lugar, realmente pode determinar as nossas escolhas. Se estamos a escolher o mais importante ou não, ou se estamos a viver aquilo que é trivial, e falamos exatamente também sobre isso. Vimos também que às vezes pensamos estar bem, mas não estamos. Às vezes tem que haver em nós uma autoanálise, de verificarmos, fazermos um check-up e dizermos assim: às vezes há sintomas que não nos podem alertar, em que os outros facilmente detectam alguns problemas em nós, que nós não nos apercebemos. Falamos no exemplo da comunidade religiosa no tempo de Jesus, os fariseus que achavam que estavam a fazer o melhor para Deus, mas Jesus os alertou realmente que não estavam bem, que era necessário se arrependerem, era necessário realmente mudarem a sua conduta. Não era pelo exterior, mas pelo interior, realmente que tem que vir exatamente essa ação. Era necessário um nascimento de novo, e neste sentido falamos também sobre isso. Verificamos também que o conhecimento correto implica a prática. De que adianta nós sabemos todas estas coisas se depois não aplicamos, se não pomos em prática. Vimos também que deve existir então em nós uma capacidade de mudarmos. Dizer: isto está mal, vou deixar de fazer, vou escolher outra alternativa melhor. De olharmos para a nossa rotina, para a nossa vida e dizer assim: se eu continuar isto, eu não vou ter resultado diferente. Se eu quero realmente ser o exemplo dos fiéis, e eu automaticamente tenho que olhar e dizer: há coisas que eu tenho que mudar. Por isso tenho que mudar coisas na minha vida, tenho que mudar hábitos, rotinas. E desta maneira falamos na nossa o primeiro estudo sobre isso. Depois, no segundo, falamos em que o maior de todos os exemplos, portanto, nós falamos da situação da mocidade, o ser o exemplo, falamos sobre isso, e aqui na parte do exemplo vimos que Jesus foi o modelo. É esse realmente a nossa matriz, é esse que realmente o ideal, o alvo que nós realmente devemos seguir. Mas Ele nos desafia a nós sermos também exemplo. Por isso realmente abordamos também este segundo exemplo, de sermos exemplo. Então, neste aspecto, vimos que como é que realmente nós podemos ser exemplo. Nós temos que, em primeiro lugar, cuidarmos de nós próprios, cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa gestão financeira, da nossa gestão do tempo, aquilo que realmente depende um pouco de nós, para que os outros vejam nestes aspectos e sejamos um exemplo de como cuidamos do nosso corpo, como é que realmente cuidamos do nosso dinheiro, onde é que nós o investimos, onde é que realmente investimos também o nosso tempo, porque todos nós temos o mesmo tempo.
Não há aqui ninguém que realmente tenha menos tempo ou mais tempo. Temos as mesmas coisas, só que são escolhas. Situações que nós tomamos, temos responsabilidades, temos atitudes com que temos que escolher. E então, a partir daí, temos que gerir essa situação. E no terceiro estudo que falámos na semana passada, vimos o facto de sermos exemplo dos fiéis na palavra. Naquilo que realmente, qual é o conhecimento que temos da palavra, mas também aquilo que nós professamos, aquilo que nós dizemos, o que sai também da nossa boca. Mas depois também vimos em seguir ser o exemplo de fiéis no trato, no meu procedimento, na minha prática, qual é realmente o meu também comportamento, a importância de que nós podemos ensinar os outros a sermos cristãos só de olharem para nós, pelo nosso procedimento. E foi isto que falamos. E hoje nós vamos continuar onde falamos na palavra do trato. Hoje vamos falar no amor e no espírito. E depois vamos terminar, na próxima semana, na fé e na pureza. Então, nesse sentido, vamos iniciar por sermos o exemplo dos fiéis no amor. Portanto, aqui esta palavra amor nos refere aqui a palavra do grego que se chama-se ágape. Nós temos um conhecimento aqui que no grego, enquanto que no português amor é amor para todas as coisas, portanto usamos amor de uma forma muito genérica para muitas situações, mas o grego tem diferenças. Nós vemos aqui a palavra ágape, mas existem outras palavras que para nós também é o amor. Por exemplo, o amor que já parte para uma área mais sexual ou erótica, nós temos a palavra eros, que nós chamamos por amor na mesma. Nós temos também a palavra filia, que é amizade. É quando realmente nós temos uma amizade, um carinho, ou seja, no grego utiliza-se esta filia. E depois temos o storge, que é o amor familiar. Portanto, para nós é tudo amor, mas no grego há diferenças na expressão deste amor. E quando nós falamos aqui de ser o exemplo do amor, nós estamos a falar do amor ágape. E este amor ágape significa com um amor incondicional, um amor altruísta, um amor sacrificial, de que não depende das emoções ou reciprocidade. Portanto, nós estamos a ver que o amor não depende do que outro faz ou merece. Às vezes temos aquela característica de dizer assim: eu vou fazer da mesma maneira, mediante o que o outro faz para comigo, ou mediante o que o outro realmente merece nessa situação. Este amor ágape não tem nada a ver com isto, é totalmente oposto. Nós estamos a falar que é um amor constante, um amor fiel, um amor que não impõe condições. Podemos realmente dizer aqui que significa um amor fiel, um amor permanente, um amor sem limite, um amor sem interesse próprio, um amor constante. Aqui é esta palavra de amor que nós associamos sempre à parte de Deus. Deus é amor. E então nós podemos olhar para este amor como a presença realmente de Deus nas nossas vidas. Deixem-me fazer alguns exemplos práticos. É quando nós perdoamos alguém que não pediu perdão. Já imaginaram esta capacidade de que nós já estamos a perdoar, já estamos a amar, sem que o outro nos peça perdão. É continuar a amar mesmo que ele continue a errar. Quantas são os pais que às vezes veem os filhos que erram, mas a gente continua a amá-los. É este tipo de amor e é isto que, reparem, que Deus faz para connosco. Nós continuadamente erramos e Deus continuadamente nos ama. Por isso, vemos também o exemplo de um amor altruísta, que é um amor que procura o bem do outro acima do próprio interesse. Portanto, nós vimos que é aquele que age em benefício do próximo sem esperar uma recompensa. É um amor generoso, é um amor desprendido, é um amor compassivo, é um amor servil e benevolente. Imaginem o que é, de um exemplo prático, nós cedermos o lugar num autocarro sem sermos obrigados e darmos o lugar ao outro. Prescindimos do nosso posicionamento em prol da outra pessoa.
é ajudar alguém a estudar, mesmo sabendo que essa pessoa até pode vir a tirar uma melhor nota que a nossa. É cuidarmos de alguém doente sem esperar um reconhecimento. Portanto, nós, ao olharmos para este tipo de amor, nós encontramos uma passagem em Filipenses, no capítulo 2, e no verso 3 a 4, que diz: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. É este tipo de amor que nós podemos dar, que prescindimos muitas vezes nós próprios por amor ao outro, ao próximo. E este amor também sacrificial significa um amor que se entrega, que está disposto a perder, a sofrer ou a pagar um preço pelo bem-estar do outro. É um amor que renuncia às suas coisas, um amor que morre para si mesmo, um amor corajoso. E este amor é descrito também na Bíblia, que é o amor que os maridos têm que ter pelas mulheres, dispostos a dar a sua vida, como o Senhor Jesus Cristo deu a vida pela sua igreja. É este amor que nós estamos aqui a falar. Por isso, desta maneira nós podemos ver aqui alguns exemplos. É um pai que vai trabalhar horas extras para poder pagar os estudos ao filho. É uma mãe que deixa de comprar algo para si, para alimentar os filhos. É um jovem que escolhe servir numa missão em vez de ir de férias. É alguém que doa um órgão por amor à outra pessoa. E o maior dos exemplos é o exemplo bíblico que nós encontramos do Senhor Jesus. Quando vemos que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Este é o modelo supremo do amor sacrificial. E desta maneira nós vamos ver aqui também algumas passagens que nos podem ilustrar. Porque nós muitas vezes temos uma ideia do amor e dizemos assim: não, nós devemos amar uns aos outros, mas eu digo assim: amar para mim é isto, é fazer estas situações. Agora vamos analisar o que é que a Bíblia realmente fala. O que é o amor? O que é que realmente significa amar? O que é ser o exemplo dos fiéis no amor? E aqui realmente nós encontramos em João, no capítulo 13 e no verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aqui esta percepção pode ser diferente. Eu posso dizer assim: eu estou a amar e estou a fazer de uma forma, e há outra pessoa que está a fazer de outra maneira e julga que também está a amar. E aí nós temos que olhar para a palavra de Deus e verificar qual é o exemplo, o que é que significa este amar, o que é isto na prática. Porque como nós temos amar e há muitas palavras, se calhar amar é só dizer olá, irmão. E para mim isto é amar. E há outros que se calhar amar já fazem mais e acham que o outro irmão não está a amar na verdade, mas o outro irmão acha que está a amar porque isso é só suficiente. E é aí que nós temos que olhar para o que é o nosso amar, o que é que realmente nós fazemos, o que é que consideramos, o que é que vai na nossa mente e o que é que diz a palavra de Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 5 e no verso 8, diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, nós estamos a ver este amor de Deus que está a ser feito e está a ser dirigido para cada um de nós. A dizer assim: olha, Deus nos amou de tal forma em que nós, apesar de estarmos contra Deus, Ele nos amou. O que é que significa? Significa que apesar de poder existir pessoas que possam estar até contra nós, pessoas que não vão com a minha cara, pessoas que não são muito simpatizantes comigo, este amor implica que eu realmente, independentemente da outra pessoa, faça para comigo o que quer que seja, eu devo amá-lo. Eu devo amar como Deus nos amou. É este exemplo que nós verificamos. Portanto, nós estamos a falar de um amor que ultrapassa muitas barreiras. Um amor que muitos de nós
temos que, se calhar, batalhar bastante para chegar a este exemplo dos fiéis. E é este o exemplo bíblico, é esta a prática que a igreja primitiva, e vamos já analisar essa situação também neste sentido. E dessa maneira, Deus não esperou que nós fôssemos bons para nos amar. Mesmo nós sendo maus para com Ele, Ele nos amou. E é aí que nós verificamos, e convidava-vos a abrir as vossas Bíblias. A passagem não vai estar aqui, mas eu gostava que pudéssemos abrir, pudéssemos acompanhar uma passagem que é uma passagem que realmente é titulada como o capítulo do amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, os primeiros 8 versículos, eu gostava que pudéssemos, eu vou fazer a leitura, mas eu gostava que pudéssemos todos acompanhar para podermos entender bem claramente aquilo que estamos a ouvir da minha leitura, mas analisar ou a nossa tradução, ou podermos ver aqui palavra por palavra, para podermos entender aqui esta analogia que o apóstolo Paulo está a fazer à igreja de Coríntios. Ele começa aqui a dizer que aquilo que ele vai fazer, e começa a colocar situações muito elevadas, em que ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Portanto, mesmo que eu tenha uma capacidade de falar grandes coisas, não é? Ou seja, vou ser como um sino que não tem valor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que fale realmente em nome de Deus, seja realmente um bom eloquente realmente a falar em nome de Deus, que saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Portanto, nós estamos aqui a falar e a perceber, então, que amor é este? Esta palavra ágape, o que é que significa? O que é que Deus me desafia a eu poder pôr em prática? Porque se eu não tiver isto, de nada, eu posso fazer, posso saltar, posso pular, posso fazer o máximo dos extremos, que é isto que o apóstolo Paulo está-nos aqui a dizer. E depois começa a explicar, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Até aqui. Nós olhamos aqui realmente em que nós podemos dizer: o amor que eu tenho praticado é este. Todas estas características que estão aqui, isso reflete-se no meu comportamento, na minha prática, aquilo que nós falávamos anteriormente da minha palavra, a maneira como eu falo, o conhecimento que eu tenho, e esse amor está lá evidente no meu, de certa maneira, na minha prática, no meu procedimento, esse amor está lá. Desta maneira nós olhamos e verificamos depois o último versículo em que diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. E aí nós podemos analisarmos, e é este o objetivo realmente com estes estudos, é nós podemos ver como é que eu tenho procedido, que análise que eu faço, que balança que eu faço, que aspectos é que eu tenho de melhorar. Se calhar realmente eu tenho que ser mais paciente, realmente eu se calhar não me devo orgulhar, eu se calhar realmente não devo buscar tanto as minhas coisas. E há aspectos aqui que nós devemos olhar e pensar: tenho que mudar, tenho que ter uma capacidade de não errar numa coisa que é muito importante, porque destas 3,
o maior é o amor. Por isso nós vemos este exemplo que o apóstolo Paulo diz, que eu posso fazer muitas coisas, posso ter uma fé realmente de mover montanhas, mas sem este amor, nada vale, nada tenho. Por isso é importante o amor. Se olharmos para o contexto, nós vemos que Paulo está a demonstrar a Timóteo, este jovem líder, a não se intimidar, mas a liderar pelo exemplo, especialmente num tempo em que o amor ao próximo estava a esfriar. Nós, se olharmos depois também na mesma carta 2 de Timóteo, capítulo 3, nós vemos que no início vemos que Timóteo devia viver um amor visível, prático, sacrificial, que evidenciasse Cristo. Portanto, e aí nós podemos verificar o que é o exemplo do amor. Quando olhamos para outras palavras em que o Senhor Jesus Cristo nos dá este exemplo, fala-nos de uma situação que é sobre também o amar, que implica uma coisa que é o perdão. Perdoar ofensas com generosidade. Ele diz em Lucas no capítulo 6, eu, porém, digo-vos, os que estão a ouvir, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoam aqueles que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Tudo isto vem contrapor um contexto nosso material ou natural, de certa maneira, em que é hábito nosso nós reagirmos bem para com bem, mal com mal. Mas o Senhor diz assim, olha, isso até os outros fazem. Nós devemos realmente passar para este nível. Nós encontramos a mesma passagem semelhante em Mateus no capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, é amar mesmo nos tempos difíceis de amar. É nestas situações que para nós é mais difícil de amar. Nós encontramos em 1 de João também o discípulo amado, em que diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ora bem, nós falamos de inimigos e falamos de irmão. Ora bem, se nós temos que até amar os inimigos, quanto mais ao nosso irmão. Torna-se muito mais fácil de pormos isso realmente em prática. Eu recordo um jovem que ele gostava de pizza e ele deu uma explicação muito deste amor. Ele gostava muito de pizza e depois, quando acabava, ficava muito triste. E ele deu uma expressão para ele que faz realmente muito sentido, que ele dizia, amar como Jesus é dar a última fatia de pizza e não reclamar. É aquela situação em que nós vamos àquilo que a gente gosta, aos nossos interesses, prescindirmos no sentido de podermos fazer algo pelo outro. E isto custa. E é isto que nós temos que realmente aprender. É isto que o Senhor Jesus nos ensina. Nós podemos olhar e dizer isso não, mas se nós dizermos não, não estamos a pôr em prática o amor e de nada nos vale. Por isso, Jesus ensinou quando as pessoas disseram-lhe o que era amar o próximo. E ele começou a dar um exemplo e falou da parábola do bom samaritano. Falou que existia um sacerdote e existiu depois um levita que viram uma pessoa, apesar de ser de um outro género, ou seja, de uma localidade em que eles não se davam bem, essas pessoas religiosas não ajudaram a pessoa que estava ferido no caminho. Passaram de largo. E automaticamente o que é que acontece? Uma outra pessoa que era contrária, ou seja, de uma outra localidade que não se dava bem com ele, foi essa pessoa que o foi ajudar. E ele perguntou qual foi aquele que amou o próximo. Foi aquele que realmente foi ajudar. Foi aquele que ultrapassou as barreiras de dizer assim, eu sou samaritano, não tenho dever de ajudar porque
os judeus e os samaritanos estão de costas viradas uns para os outros, por causa de conflitos relacionados em que os judeus achavam que as coisas religiosas eram de uma forma, os samaritanos de outra, e estavam virados de costas. Apesar de serem irmãos, eles tinham este atrito. E foi preciso um samaritano que não se dava bem com um judeu para poder ajudar. Ultrapassou as barreiras. E é estas barreiras que nós temos que muitas vezes que ultrapassar. É este ensinamento que nós realmente encontramos aqui na parábola do bom samaritano. Nós encontramos um exemplo de amor em que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Reparem, isto não é por um sentimento em que me apeteça, é um mandamento, é uma ordem. O amor não é uma altura em que me apeteça, é um sentimento que vem de mim e eu agora apetece, agora não apetece. Não. O amor e a fé tem que ser algo racional, porque eu não vou adorar a Deus quando me apetece. Tem que ser algo em que eu creia em Jesus pelo meu intelecto, pela minha mente, e tenho que obedecer a este mandamento porque eu sei que é isto que é o melhor. Porque se eu começar a isto a impor em prática, eu vou ver mudanças. Se calhar aquele inimigo vai deixar de ser inimigo. E eu conquistei-o. Porquê? Porque orei por ele. Apesar das coisas que ele fez comigo, eu vou continuar a amá-lo e a fazer coisas boas para com ele. E desta maneira eu vou ultrapassar barreiras. E vai deixar de existir inimizades, vai deixar de existir, independentemente daquilo que eles façam. Por isso é este o ensinamento que nós verificamos. E aqui a comparação que o Senhor Jesus diz, assim como. Como é que o Senhor Jesus fez para connosco, nós devemos também fazer para com os outros. Por isso, desta maneira nós vemos este mandamento, vemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e o amor é um sinal visível de que seguimos a Jesus. Portanto, nós somos conhecidos como os discípulos se nós nos amarmos, se nós pormos este amor em prática. E é isto que os outros olham a dizer assim: aqueles verdadeiramente são filhos de Deus. Desta forma, nós vemos em Efésios, no capítulo 5, os primeiros 2 versículos: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O amor é um estilo de vida baseado no exemplo de Cristo. Da mesma maneira como o amor de Cristo nos alcançou, que esse mesmo amor possa alcançar outros por aquilo que nós fazemos por eles. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Este amor deve ser visível e prático, não apenas falado. Não apenas estamos aqui a conversar e saímos lá fora, vai continuar na mesma. Tem que existir mudanças em nós. Tem que existir uma prática de nós querermos realmente chegar a estes níveis, nos moldarmos. Nós encontramos em Romanos, no capítulo 12, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E este amor cristão é sincero e respeitoso. O apóstolo Pedro dizia na sua primeira carta, no capítulo 4, mas sobretudo tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nós nem imaginamos o poder do amor. Este poder que o Senhor Jesus Cristo derramou naquela cruz, vejam o que alcançou. E agora Ele convida-nos a nós sermos o reflexo da cruz de Cristo. A podermos realmente nos crucificarmos, muitas vezes negarmos alguns interesses nossos em prol de alcançarmos o outro. Foi isto que o Senhor Jesus fez também para conosco. E desta maneira nós vemos que em Colossenses, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
Existe realmente aqui alguns factos interessantes em que esta palavra ágape, que eu repeti aqui várias vezes quando encontramos a palavra amor, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E os cristãos primitivos eram conhecidos por este amor mútuo, que na era 150 havia um homem chamado Tertuliano, que era um jurista, um advogado em Cartago, que ele escreveu no seu livro que dizia sobre os cristãos: vede como se amam. Vede como se amam. Desta maneira, como aplicação prática, queridos irmãos, vamos praticar gestos diários de serviços invisíveis. Amar quem discorda de nós e, de certa maneira, quem eventualmente pode nos estar a tratar mal. Vamos valorizar relações acima de opiniões. Há pessoas que têm opiniões diferentes de nós, não nos impede de nós amarmos na mesma. Que esta semana possamos escolher uma pessoa no qual possamos ter dificuldade em amar e mostrar amor através de qualquer forma, daquilo que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Passando à parte do Espírito, que o tempo está a correr, nós verificamos a palavra agora Espírito, que é pneuma. É já nos mais familiar, o tal pneumático do ar, a palavra em si já é-nos próxima aqui desta parte do grego. Então, esta palavra significa espírito, vento, sopro, tudo que seja tanto o espírito humano ou interior, ou a atitude que vai do nosso espírito, como também ao próprio Espírito Santo. E aqui pode-se referir, neste caso, ao ser o exemplo dos fiéis no espírito, ao caráter espiritual, à influência que o Espírito Santo tem na nossa vida. Nós, se olharmos para outras palavras com esta palavra, pneuma, vemos em João no capítulo 13 e no verso 6, em que diz: o que é nascido do pneuma é pneuma, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso nós encontramos também em Romanos, no capítulo 8, em que diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, vemos aqui que um verdadeiro filho de Deus deixa-se guiar pelo Espírito, e isto deve ser visível nas escolhas que nós tomamos, no nosso comportamento, nas nossas palavras, como nós vimos na lição anterior. Ser exemplo no Espírito é viver demonstrando os frutos do Espírito. Esta é a parte visível. E da mesma maneira como lemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, em que vemos ali o capítulo do amor, eu convidava-vos agora a abrir também aqui realmente no capítulo que nos fala sobre os frutos do Espírito, em Gálatas, no capítulo 5. Nós encontramos aqui, a partir do verso 16, em que o apóstolo Paulo está a dar, de uma forma prática, exemplos práticos, para nós entendermos o que é sermos o exemplo dos fiéis no Espírito, demonstrando frutos espirituais, práticos. Portanto, então diz assim, Gálatas 5, e vamos então ler, os que puderem então acompanhar esta leitura, do verso 16 até ao verso 25, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados por o Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então começa a dizer aqui, de uma forma prática, aquilo que é obras da carne. Aquilo que realmente combate contra o Espírito. E então começa a dizer: o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porquê? Porque estão a seguir-se pelas obras da carne.
E agora vamos analisar então o oposto. Portanto, e aí serve-nos de análise: será que eu estou a fazer alguma destas coisas e eu devo fugir, devo evitar? E devo substituir pelos próximos, onde vemos no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Desta maneira nós vemos de uma forma clara, queridos irmãos, como é que nós podemos ser o exemplo dos fiéis no espírito. Se olharmos depois no capítulo 6, logo mais à frente, o apóstolo Paulo começa também a dar aqui uma comparação sobre o mesmo assunto, onde ele diz, do verso 6, do 7 até ao 9, onde ele diz: não erreis. Portanto, deve existir para nós este alerta, ao olharmos e dizer assim: nós não devemos fazer isto. E diz: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se nós produzirmos aqueles frutos, estamos a zombar de Deus. E vai haver consequências. Porque estamos a semear isso. Estamos a semear as coisas que são da carne. E depois vemos no verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Reparem, esta última palavra, esta última frase é importante porque demonstra o esforço, o empenho, a atitude que nós temos que ter. E não é só de uma só parte. Tem que haver um permanecer. E não nos deixarmos ir abaixo. Tem que haver uma ação contínua. Não podemos andar com altos e baixos. Temos que realmente ser coerentes. E é importante aqui realmente existir um empenho nosso para isto. E para estas coisas, se nós facilitamos, vamos cair. Por isso é muito importante nós termos hábitos diários de comunhão com Deus, de leitura da sua palavra. É muito importante quando nós nos congregamos. É habitual agora nesta altura dos acampamentos, os jovens vêm do acampamento mas passado 2 a 3 semanas, aqueles hábitos que tinham no acampamento deixam. E as suas decisões, as suas palavras, as suas atitudes começam a esmorecer e voltam outra vez às coisas da carne. A decidir e optar por coisas da carne. Por isso é importante uma disciplina da nossa parte. E isto é ser o exemplo dos fiéis no Espírito. Deixar que o Espírito seja Ele a comandar nas nossas decisões em todas as coisas, a guiar-nos. E aqui o Paulo desafia a Timóteo a ser um jovem cheio do Espírito, com uma atitude espiritual exemplar. Não só ter o conhecimento, não ter atitudes de liderança, mas que o Espírito, que seja manso, servo, ousado, alegre, cheio de fé. Conforme nós encontramos em 2 Timóteo um pouco antes, no capítulo 1 e no verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E o que é isto, ser o exemplo? É ter uma vida controlada pelo Espírito, é viver com humildade, domínio próprio, fé, mostrar maturidade espiritual nas decisões e nas reações. Existia um jovem que dizia de uma forma constante: eu sou guiado pelo Espírito. Mas o que acontecia na prática é que ele era muito guiado pelas conversas que ele tinha no telemóvel com os amigos. Os amigos desafiavam lá e ele. E então o que os amigos diziam ou faziam, ele também fazia a mesma coisa. Até que realmente numa das situações,
Ele disse novamente: eu sou guiado pelo Espírito para justificar as suas decisões. E o irmão disse-lhe: olha, mas Deus não manda emojis. Emojis são aqueles bonequinhos que nós vemos nos telemóveis, nas mensagens. E ele aí percebeu que o telemóvel estava-lhe a ter uma influência nas suas decisões. No sentido de que ele não estava, aquilo que ele estava a dizer, que era guiado pelo Espírito, na realidade, na prática, não estava. E essa frase do seu irmão mudou realmente a sua vida. Nós podemos ver exemplos bíblicos. Estevão, um homem cheio do Espírito, mesmo a ser apedrejado. Nós vemos Daniel, onde diz que ele era espírito excelente, Daniel 6,3. Nós vemos o caso de Barnabé, em Atos 11:24, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vemos estes exemplos. Nós encontramos em Efésios também, no capítulo 4, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O espírito de um cristão deve refletir perdão, compaixão e não dureza e frieza. Nós encontramos depois no capítulo a seguir de Efésios, no capítulo 5, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, vemos no capítulo 4 a dizer não entristeçais o Espírito, e no capítulo 5 diz mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Reparem, ser cheio do Espírito é uma ordem contínua. Enchei-vos, enchei-vos sempre, daqui para a frente sempre a encher. Temos que nos alimentar. E como é que nós podemos estar cheios do Espírito? O apóstolo Paulo dá aqui exemplos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando. Ou seja, estar cheio do Espírito vem também da nossa comunhão, da nossa linguagem, da nossa adoração, da importância de nós congregarmos. Pneuma, esta mesma palavra que é usada também para o Espírito Santo, como para o Espírito humano, como para vento, realmente demonstra esta ligação íntima entre o crente e Deus. E nós encontramos uma situação curiosa em Eclesiastes, em que diz no capítulo 12 e no verso 7, e o pó volte à terra. Ou seja, nós fomos criados e nascidos do pó, e ao pó nós vamos regressar. Mas é curioso que ele diz, e o Espírito volte a Deus que o deu. Portanto, nós encontramos claramente em que nós somos corpo, espírito e alma. O nosso corpo, um dia, ele vai desaparecer, vai voltar ao pó. O Espírito volta para Deus, é este sopro de vida que Deus nos concede. O destino da nossa alma depende das nossas escolhas, de como é que queremos realmente ser. E desta maneira, de forma prática, que possas buscar diariamente, através da oração, da meditação, de estar sensível à voz do Espírito Santo. Quando vais ter uma intimidade com Deus, quando fores ler a Bíblia, para um tempo e deixa o Espírito Santo falar contigo. Permite que Ele molde as tuas reações, a tua paciência, que possa te dar perdão, que possas desenvolver hábitos espirituais visíveis de louvor, de gratidão, de encorajamento. E muitas vezes nós estamos com um espírito derrotista e até contagiamos os outros negativamente. Falamos mal, criticamos. Desta forma, que possas escolher uma área em que sabes que tens reagido mal, sei lá, a impaciência, a crítica, o orgulho, e que possas orar para que o Espírito Santo transforme e possas ir resistando avanços, melhorias. E concluo dizendo que ser exemplo no amor e no Espírito é mais do que cumprir regras. É viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. Ser o exemplo não é só apenas ser uma voz, mas uma vida prática. No amor, que a tua vida grite com paixão e bondade, e no Espírito, que a tua presença revele o invisível de Deus.
Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a podermos ser este exemplo, a irmos realmente a atingir estes níveis que o Senhor realmente nos exorta pela sua palavra. Vamos então ter um tempo de oração, onde cada irmão e cada irmã pode então assim levantar a sua voz de clamor pelos diversos assuntos que tenha, mas que possamos levar esta palavra e faça o desafio para aqueles que também estão em casa, que possam também aplicar isto, que possam nos visitar, que possam nos contactar, para que assim possas realmente aprender com o exemplo dos fiéis no amor e no Espírito. Que o Senhor nos abençoe.